E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. A movimentação nos bastidores do futebol brasileiro ganhou um tom quase cinematográfico quando começou a circular com força o rumor de que a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, estaria preparando uma apresentação impactante envolvendo Matheus Pereira. Nada confirmado. Tudo envolto em especulação, mas o simples fato dessa narrativa ganhar corpo já foi suficiente para agitar torcedores, analistas e criadores de conteúdo. O que se comenta nos corredores é que Leila, conhecida por movimentos estratégicos e discursos firmes, teria enxergado em Matheus não apenas um reforço técnico, mas um símbolo de ambição. A história do meia, construída com paciência, talento e momentos decisivos, serviria perfeitamente para um roteiro de impacto, daqueles que mudam o clima interno de um clube e mexem com o emocional da arquibancada. Pessoas próximas garantem que a presidente gosta de nomes que unem qualidade e narrativa. E Matheus Pereira, com passagens marcantes, números expressivos e personalidade forte em campo, se encaixaria como uma luva nesse perfil. O que chama a atenção é o silêncio calculado, porque quando o Palmeiras se cala demais, normalmente algo grande está sendo desenhado longe dos holofotes, e isso aumenta ainda mais a curiosidade em torno dessa possível apresentação. Matheus Pereira, por sua vez, construiu uma trajetória recente que o coloca em outro patamar dentro do futebol nacional. Sua consolidação como protagonista não aconteceu por acaso, mas foi fruto de uma sequência de atuações maduras, liderança técnica e capacidade de decidir jogos em momentos delicados. O meia passou a ser visto como um jogador que dita ritmo, organiza o time e ainda aparece com números relevantes de gols e assistências, algo extremamente valorizado no futebol moderno. Esse conjunto de características faz com que seu nome circule naturalmente entre clubes que pensam grande, e o Palmeiras é um deles. O rumor ganha ainda mais força quando se lembra que Leila Pereira costuma valorizar atletas que já conhecem a pressão do futebol brasileiro, mas que também tragam uma bagagem internacional ou uma visão diferente de jogo. Matheus carrega essa mistura e isso reforça a ideia de que seu nome não surge à toa em conversas ligadas ao clube paulista. Mesmo sem qualquer anúncio oficial, o burburinho segue crescendo. Há quem diga que essa possível apresentação seria mais do que um simples ato administrativo, mas um gesto político dentro do futebol. Leila Pereira sabe que cada movimento seu é analisado com lupa e apostar em um jogador como Matheus Pereira poderia ser interpretado como uma resposta direta ao mercado e aos rivais. O meia representa consistência, regularidade e protagonismo, algo que dialoga diretamente com a filosofia vencedora que o Palmeiras tenta sustentar. Nos bastidores, comenta-se que o nome de Matheus já vinha sendo observado há bastante tempo, não apenas pelos números frios, mas pela forma como ele se comporta em campo, assumindo responsabilidades e chamando o jogo para si. Esse tipo de jogador costuma ser raro e caro, mas também é aquele que transforma times bons em equipes realmente dominantes. O simples rumor de sua apresentação pela presidente já cria um clima de expectativa que, por si só, movimenta o noticiário e alimenta debates intermináveis. Outro ponto que alimenta essa especulação é o estilo de comunicação adotado por Leila Pereira.
Diferente de dirigentes mais discretos, ela costuma assumir o protagonismo das decisões e aparecer de forma clara quando acredita no projeto. Uma eventual apresentação de Matheus Pereira, feita por ela, teria um peso simbólico enorme, quase como um selo de confiança pessoal. Para muitos torcedores, isso significaria que o jogador chegaria com status de peça-chave. Alguém pensado para ser referência técnica e até emocional do elenco. Essa narrativa encaixa perfeitamente com o histórico recente do Meia, que já mostrou capacidade de assumir a camisa mais pesada de um time e corresponder dentro de campo. Por isso, mesmo sendo apenas um rumor, a história se espalha com facilidade. Porque faz sentido dentro da lógica do futebol e do perfil das partes envolvidas. O burburinho também cresce porque Matheus Pereira é visto como um jogador em plena maturidade esportiva. Ele não é mais promessa, mas também não é um atleta em declínio. Está naquele ponto ideal em que experiência e intensidade se encontram, algo que clubes estruturados valorizam demais. O Palmeiras, conhecido por planejamento a médio e longo prazo, poderia enxergar nele uma peça que entrega resultado imediato sem comprometer o futuro. Esse equilíbrio é raro e costuma ser disputado nos bastidores, longe das câmeras. O fato de Leila Pereira ser citada diretamente nessa história reforça a ideia de que não se trata de uma simples sondagem, mas de algo que, ao menos em conversa, teria sido levado a sério. Mesmo sem confirmações, o rumor ganha musculatura porque se apoia em lógica esportiva e estratégica. Enquanto isso, torcedores se dividem entre empolgação e cautela. Alguns já imaginam Matheus Pereira vestindo a camisa alviverde e sendo apresentado com um discurso forte da presidente, enquanto outros preferem tratar tudo como mais uma novela do mercado da bola. O que ninguém nega é que a simples associação entre o nome de Leila Pereira e o de Matheus Pereira já foi suficiente para colocar o assunto entre os mais comentados. Isso mostra o poder das narrativas no futebol moderno, onde um rumor bem construído pode gerar tanto impacto quanto uma negociação concreta. E assim, sem anúncios, sem confirmações e sem desmentidos, a história segue viva, alimentada por expectativas, suposições e aquela sensação constante de que algo grande pode estar sendo preparado nos bastidores. Parte 2. À medida que o rumor se espalha, surgem também interpretações mais profundas sobre o que essa possível apresentação de Matheus Pereira significaria para o Palmeiras em termos de projeto esportivo. Não seria apenas a chegada de um meia qualificado, mas a afirmação de um modelo de futebol que valoriza jogadores pensantes, capazes de ler o jogo e decidir com inteligência. Matheus construiu sua reputação justamente nesse aspecto, sendo visto como alguém que não se esconde nos momentos difíceis e que entende o jogo além da bola. Leila Pereira, conhecida por discursos que falam em competitividade e protagonismo internacional, poderia usar a imagem do jogador para reforçar essa mensagem. Mesmo que tudo não passe de especulação, a coerência entre o perfil do atleta e a visão da dirigente faz com que a história pareça plausível aos olhos de quem acompanha o futebol com mais atenção. Outro detalhe que fortalece esse cenário é a própria trajetória recente de Matheus Pereira, marcada por decisões importantes e escolhas pessoais que demonstram personalidade. Ele já mostrou que não se move apenas por cifras ou promessas vazias, mas por projetos que façam sentido dentro de sua carreira. Isso dialoga diretamente com o discurso institucional do Palmeiras, que costuma se vender como um clube organizado, estável e ambicioso.
A presidente Leila Pereira gosta de reforçar essa imagem. E uma apresentação envolvendo um jogador com esse perfil seria quase uma materialização desse discurso. Nos bastidores, comenta-se que Matheus seria visto não apenas como titular, mas como alguém capaz de elevar o nível técnico de quem joga ao seu redor, algo extremamente valorizado em elencos competitivos. O rumor também levanta discussões sobre o impacto que uma possível chegada de Matheus Pereira teria no vestiário. Jogadores com liderança técnica costumam alterar a hierarquia interna, e isso pode ser positivo quando bem administrado. Leila Pereira já demonstrou em outras ocasiões que não teme tomar decisões fortes se acreditar que elas vão fortalecer o grupo. Apresentar Matheus pessoalmente seria um recado claro de que o clube aposta alto e espera retorno à altura. Essa postura agrada parte da torcida, que vê na presidente uma dirigente disposta a competir em alto nível, mesmo diante de pressões externas e críticas constantes. Assim, o rumor ganha um componente emocional que vai além da simples análise técnica. Há também quem interprete essa história como uma jogada estratégica de bastidores, seja para valorizar ativos, seja para movimentar o mercado. No futebol, rumores raramente surgem do nada e muitas vezes cumprem funções específicas, mesmo quando não se concretizam. A associação entre Leila Pereira e Matheus Pereira pode servir para testar reações, medir repercussões e até influenciar negociações paralelas. Ainda assim, o fato de o nome do jogador ser tratado com tanta seriedade indica que ele é, no mínimo, admirado por quem toma decisões importantes. Isso por si só já diz muito sobre o patamar que Matheus alcançou dentro do cenário nacional. Para o torcedor que acompanha tudo de perto, essa história funciona quase como uma novela, com capítulos alimentados por falas indiretas, silêncios estratégicos e interpretações de bastidores. A possível apresentação de Matheus Pereira pela presidente do Palmeiras se transforma em símbolo de expectativa, daquelas que mexem com a imaginação e geram debates apaixonados. Alguns enxergam nisso um sinal de ousadia. Outros preferem manter os pés no chão, lembrando que o mercado é imprevisível. Ainda assim, é impossível ignorar o impacto que essa especulação já causou, colocando o nome do meia em evidência ainda maior. No fim das contas, o que permanece é a força da narrativa. Mesmo sem confirmação, a ideia de Leila Pereira apresentando Matheus Pereira carrega um peso simbólico enorme, porque une duas figuras fortes em seus respectivos contextos. De um lado, uma dirigente que centraliza decisões e não foge do protagonismo. Do outro, um jogador que construiu respeito com atuações consistentes e personalidade. Essa combinação é poderosa e talvez por isso o rumor tenha ganhado tanta força. Enquanto nada é oficialmente dito, o futebol segue alimentado por essas histórias que misturam desejo, estratégia e imaginação, mantendo viva a chama da expectativa que tanto move torcedores e apaixonados pelo jogo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O que torna essa especulação ainda mais interessante é a capacidade de Matheus Pereira de se reinventar em diferentes momentos de sua carreira, algo que poucos jogadores conseguem de forma consistente. Desde a sua chegada ao Cruzeiro, passando pela consolidação como camisa 10 e pela recusa em aceitar propostas do exterior, ele demonstrou maturidade, autoconfiança e visão estratégica de carreira. Esses elementos aumentam a credibilidade do rumor,
Porque a narrativa de que ele poderia ser apresentado por Leila Pereira não surge do nada, mas dialoga com o histórico do atleta e com seu perfil de liderança em campo. Torcedores e analistas não param de discutir como um jogador com essa mentalidade poderia influenciar o estilo de jogo e até mesmo a postura da equipe, elevando o patamar do Palmeiras em competições nacionais e internacionais. Além disso, a possível apresentação de Matheus Pereira pela presidente do Palmeiras mexe diretamente com a questão de imagem e marketing do clube. Leila Pereira sempre mostrou sensibilidade para associar nomes de impacto com momentos estratégicos, e a chegada de um atleta protagonista como Matheus poderia ser explorada de várias formas, tanto para engajar torcida quanto para valorizar a marca do clube. A narrativa que circula é de que, caso se concretize, o evento não seria apenas um anúncio técnico, mas um espetáculo planejado para mostrar ambição, visão de futuro e reforço da cultura vencedora da equipe. Esse tipo de movimentação tem efeito direto na percepção do mercado, gerando interesse de patrocinadores e elevando o buzz em redes sociais. Por fim, há uma expectativa natural sobre o impacto de Matheus dentro do elenco caso a história se confirme. Ele não seria apenas mais um reforço, mas alguém capaz de ditar o ritmo do time, decidir partidas e, mais importante, transmitir segurança e confiança para companheiros mais jovens. O rumor provoca debates sobre liderança, protagonismo e capacidade de transformar potencial em resultados concretos. E é exatamente isso que faz o futebol brasileiro ser tão fascinante. A mistura de talento, estratégia e narrativa. Mesmo sendo apenas especulação, a simples possibilidade de ver Matheus Pereira, apresentado pela presidente Leila Pereira, já alimenta sonhos, discussões e projeções, deixando claro que no futebol a força das histórias muitas vezes supera qualquer resultado imediato. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!